Então, eu passei épocas aqui que eu falei que eu aprendi a viver pela fé aqui. Por quê? Uma vez eu fui sair com meu filho, eu trabalhava de delivery, entregava jornal, 7 da manhã eu tinha que estar pegando uma van de um rapaz que ia pra construção, voltava 4h30 para 5h30 tá pegando o meu carro para ir para uma laundry, ficar até 2 da manhã, dormir de 2 até as 4 da manhã para poder voltar pro... Eu vivia assim, de domingo a domingo. Quando eu tive um tempinho para sair com meu filho falou assim, pai, compra uma água para mim que eu tô com sede. Eu não tinha uma moeda para comprar. Tá brincando. Nós trabalhamos em 18 encontros de casais, em vários setores, e o que mais a gente vê é problemas espirituais relacionados a casais. E aqui na América, qual é o problema mais influente que destrói um casamento? Casal. Finança. Dinheiro. Dinheiro é o principal mal que te leva ao pecado. Ter dinheiro não é pecado. Mas venerar ele, colocar ele como prioridade, isso sim é pecado. Então, vamos valorizar esposa, valorize seu marido, valorize sua esposa, filhos, valorize seus pais. Pais, valorizem seus filhos. Olá, sejam bem-vindos a mais um Vida Inteligente na América podcast. E você que não me conhece ainda, depois de 93 episódios já, né? Esse aqui eu acho que é o episódio número 94. Então me chamo Wagner. Bora pra cima, brincadeiras à parte. Não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal, compartilhar, ativar a notificação do sininho. É isso que fala? Gente, eu não sou de estar pedindo like aqui, mas eu preciso da sua colaboração, porque assim você vai fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Então vamos lá, sem enrolar mais. Já deixou o like? Não? Tá bom, então bora pra cima. Hoje eu vou conversar aqui com Paulo Souza, que é pastor, teólogo, empresário. A gente vai falar muito aqui de vendas, a gente vai falar aqui de religião, né, Paulinho, também? Vamos lá. Então tá, seja bem-vindo ao Vida Inteligente da América podcast. Paulo, é um prazer ter você aqui comigo, meu amigo. Privilégio estar aqui. Eu tive olhando alguns podcasts e realmente me sinto privilegiado em poder estar aqui falando alguma coisa e que possa servir de testemunho e de incentivo para aquelas pessoas que não conhecem a América, não conhecem a dificuldade da América e que querem conhecer um pouquinho mais daquilo que as pessoas não conhecem. O nosso intuito aqui é que nem eu falo com as pessoas que trabalham comigo. E pessoas que dizem ajudar, né? Eu estou aqui para ajudar. Se eu puder somar no seu caminho, você pode contar comigo, eu estou te ajudando. Se eu ver que eu estou te atrapalhando, eu te deixo de lado. Porque eu não estou aqui para atrapalhar ninguém. Eu não vim para atrapalhar. Então... É legal. E é difícil encontrar pessoas que falam, tem muito, mas eu já conheço há um tempo, eu sei que você realmente é uma pessoa do bem e é muito bacana. E é difícil viver assim, né? Fala a verdade. Rapaz, é muito difícil porque eu tenho uma controladora em casa, né? Que é a minha esposa, né? Ela fala assim, tá falando demais. Dá um tempo. Vai devagar. Então, tipo assim, porque eu falo... Pelo pouco que você já me conhece, né? Eu falo, né? E eu não sou tímido. Não, mais ou menos. Eu levanto, eu vou falar com um, eu busco o outro e vou falar. Eu tive, que nem eu comentei contigo já... algum tempo atrás, eu fui num evento em Nova York. Só que tem pessoas que a gente, tipo assim, não é que a gente goste da pessoa, mas a pessoa é famosa, você quer fazer o quê? Você quer conhecer. Ok, eu só quero apertar a mão e falar, eu não existo, eu tô aqui, eu te conheço, hein? E a pessoa fica assim, mas eu não te conheço. O problema já não é meu. A minha apresentação para essas pessoas é assim. Então tem o Pablo Marçal, conheci em Nova York. Conheci junto com o Thiago Brunet. Tipo assim, fui lá porque são pessoas... Cláudio Duarte, conheço o Cláudio Duarte de apertar a mão e abraçar ele. Ele falou, cara, quando vier aqui, fala comigo. Ok, a última vez que ele veio, tem uns 3 ou 4 anos que ele veio em Boston. Antes dele vir, Paulo, tô chegando aí. Vou tomar um café. Vamos tomar um café. Quer dizer, ele agora só vai em Orlando, que a agenda dele já mudou, porque... eu acho que ele tá com um projeto ali pra aquele lado de lá. Então, quer dizer, aí algumas coisas mudam. Mas eu cheguei pra me apresentar lá.
Quem me apresentou foi o Rony. O Rony, não, vamos lá. O Rony, eu vou entrar na portinha e já vou lá contigo. Eu já tava lá dentro. O cara que tava tomando conta lá pra não deixar entrar, não sei o quê, me viu conversando com o Rony, viu o Rony apontando, eu... Aproveita. Ô, Marçal, prazer, ó. Paulo Souza, tudo bem? Não sei o quê. Rapaz, eu não te conheço, não. Falo, o azar é todo seu, cara. Falar às vezes. O azar é todo seu, porque se você me conhecesse melhor, cara, a gente tava andando junto há muito tempo. Não sei se seria do meu gosto ou do seu gosto, mas pelo menos seria mais conhecido há mais tempo. Aí ele riu, rapaz, falou assim, cara, gostei de você é bem direto. Eu falei, sou direto. Nisso chegou o Brunei, esse aqui também, ó, se não me conhecesse há mais tempo, rapaz, ele tinha outra visão do mundo, não é de mim, né? É do mundo, porque a gente tem que aprender a ouvir as críticas, absorvê-las e melhorá-las. Na minha situação de vida, eu tenho meu ponto de vista, mas eu não sou contra o seu ponto de vista. Eu tenho que respeitar, mas eu posso mudar o meu passo daqui para frente, ouvindo a sua opinião, o jeito que você vive, a maneira que você vive. Então a gente tem todo dia, é um dia de aprendizado. Então nesse dia, eu não aprendi nada com eles. Porque eu não vou ficar esperando 3, 4 horas para esperar. Não, eu já fui lá de entrão. Quando eu saí, para minha surpresa, o Rony falou, ó, o Thiago Brunet e o Marçal, eles querem um contato seu. Eu falei, tá. Né? Não é network? Network mais barata é essa, meu filho. É perda de mão. Toma aqui meu cartãozinho, toma aqui meu cartãozinho. Rapaz, em Nova York eu devo ter feito uns 40 para 50 contatos. E um deles foi um construtor. Que eu tô fazendo algumas reuniões com ele, porque ele constrói muito pra cá. Só que ninguém tem acesso ao cara, a gente só tem acesso aos terceirizados. Então, tipo assim, a gente acaba, vamos lá, fala de trabalho, a gente acaba pegando o resto do resto. E a gente não veio pra cá pra ganhar dinheiro. Eu não vim pra cá pra ganhar dinheiro. Só que a gente tem que ganhar. A gente tem que trabalhar. Tem que fazer dinheiro, né? Tem que fazer dinheiro. Tá, já que você tá falando que não veio pra cá pra... Porque é um dos poucos que eu vejo que não vem pra América atrás de dinheiro. Como é que foi essa história, então, aí? Você que é lá da região montanhosa do Rio de Janeiro, que fala assim, né? De Petrópolis, que você falou que lá é mais frio do que aqui nos Estados Unidos. Gente, ele que... Repete, para não pensar que foi eu que falei. Olha, Petrópolis tem um ponto de vantagem aqui dos Estados Unidos. É muito frio Petrópolis, Teresópolis, frio, área serrana de Petrópolis. Por quê? Aqui existe calefação, existe heating, existe várias coisas. Só que o que acontece? O frio lá é gelado, é úmido. Então ele molha a roupa. Então você, quando condensa aquela friagem, cara, 10 graus lá é como se fosse 2, 3, 4, 5 negativos aqui. Ah, mas aqui bate 20 negativo. Aí já é diferente. Já é um processo de aonde nós estamos. Mas o frio, cara, é de doer. Dói o osso. É que nem o meu sogro falava. Rapaz, hoje tá frio de doer os ossos. Eu falei, é verdade, tá doendo mesmo, porque o meu dedinho mindinho já tá durinho aqui. Com 10 graus. Ô, Paulo, mas então, o que te trouxe aqui para os Estados Unidos? Você falou que já tá há 18 anos aqui? Isso? Eu tô há 18 anos aqui. Em 2000, eu cheguei aqui em 2008. Pô, bem na crise imobiliária que teve aqui. No boom, né? E eu já estive aqui nos Estados Unidos na época do bug do milênio, lembra? Bug do milênio, em 99 para 2000. Os computadores só tem 2 dígitos no final, e se zerar, vai se perder. Aquela conversa para poder dormir, só para botar medo em todo mundo, para poder comprar mais software da Microsoft. Foi isso que aconteceu. Eu estava no Colorado, foi a primeira vez que eu vim para cá. E quando eu me casei com a minha esposa, nós casamos no mesmo dia, no mesmo local, estava marcado para a mesma hora, que o nosso pastor abençoado conseguiu perder a agenda e marcou um casamento para a mesma hora do meu casamento com a minha esposa. É mesmo? Só que foi tão bênção que... O que aconteceu? A minha esposa era muito amiga da outra menina, só que elas não sabiam que ia casar no mesmo dia. E o esposo dela é americano. É o Dustin e a Denise Cronenberg, da família Cronenberg em Petrópolis. E o single
né, Paulo Souza, Paulo Roberto Neves de Souza, que meu nome completo é esse, e a minha esposa, Rosângela Santana Fernandes da Cunha, hoje de Souza. Nossa! Um pouco mais comprido. Aí, tipo assim, a gente ficou sabendo que teve uma confusão de agenda e que teria que mudar. E tudo começou, a ideia de querer visitar os Estados Unidos, a gente já tinha muito na cabeça, na mente. Porque a minha esposa sempre sonhou em vir para os Estados Unidos, desde criança. Ela amava a língua. E o processo foi, me converti na igreja, eu já conhecia minha esposa, de namoro, não era noivo. E fiquei noivo logo depois. E quando nós casamos, aconteceu esse entreposto. Então, nós tínhamos um combinado. Festa para um lado, festa para o outro. Mas a gente um dia ia se encontrar, porque eles logo depois vieram para cá. Eles foram para o Havaí, do Havaí vieram para cá. Eles foram para o Colorado. E nós ficamos lá. Então, em 99, eu era representante de malha. Eu vendia malha para confecção, trabalhava com moda. E eu, tipo assim, modéstia à parte, desenhava modelos, fazia molde. Eu tinha que saber fazer para poder vender o meu produto. Porque o meu produto, como eu sempre vendi na minha vida, eu tinha que saber o produto que eu estava trabalhando. Por quê? Existiam produtos mais baratos. E nesse produto mais barato, o cara comprava. Ah, é China. Cara, se você comprar o meu, você vai ter um padrão, você vai ter isso. E é o artifício e as propriedades que eu uso até hoje. Você tem que trabalhar com qualidade. E o que aconteceu? Em 99, nós recebemos um convite de um pastor da Assembleia de Deus. Eu já estava na época, eu era presbítero e fui convidado a estar liderando uma congregação num bairro muito, vamos dizer assim, de alta periculosidade em Petrópolis, que era o Alto Independência. Não é uma favela, mas é um morrão e um lugar bem, vamos botar assim, acentuado, né? É uma cidade montanhosa, Petrópolis, e era um bairro um pouco mal visto, né? Com relação à criminalidade. Então a gente estava sempre ali ajudando, e os pastores, os presbíteros e diáconos falaram assim, ó, se for para colocar alguém, a gente tem um nome. E eles queriam fechar a congregação. E eu, seminarista, prestes a me formar, eu falei assim, não, eu acho que Igreja Metodista Helena, que eu sou vinda dela, Igreja Metodista Helena não fecha igreja, ela troca de endereço. Agora, fechar não, eu não sou de acordo em fechar. Eu sou de acordo em fazer um trabalho aprofundado, ir alguém para lá e trabalhar, saber o que aconteceu. E a gente sabe o que acontece, né? Existem lideranças e lideranças que trabalham de maneira diferente. Uma dessas lideranças que foi para lá, tipo assim, colocou muito número na carteira, só que só existia número, não tinha carteira, não tinha membro. E eu falei assim, olha, eu não tô aqui para criticar ninguém, para falar ninguém, eu trabalho de outra maneira. Eu vou de casa em casa, eu vou me dar listagem. E na época que eles votaram, foi unânime, foi para minha surpresa. Ah, então a gente vai enviar um para lá. Então, como reunião de presbitério, né? Um levanta a mão, faz uma proposta, se tiver apoio, levanta, tem um apoio e vai à votação. Só teve uma proposta e um apoio, de não fechar a igreja. Então a gente concorda em mandar alguém para lá para ver o que aconteceu. E aprovamos lá, vai mandar alguém. Aí o pastor Vitor, que faleceu tem uns 4 anos, que é meu, vamos botar assim, depois de muito tempo eu vim descobrir que ele era meu primo emprestado E o pastor Jamir, que era o pastor presidente na época, falou assim, olha, a gente tem um nome e a gente queria colocar aqui. Só que eu tinha que conversar com essa pessoa primeiro, mas nós não vamos ter tempo. Porque o líder, quem está tomando conta lá na igreja, a gente não gostaria mais que essa pessoa ficasse lá. Porque está denegrindo o nome da igreja. Aí ele falou assim, e é alguém daqui, vocês concordam? Eu, né, inocentemente, falei, Davi foi mandado, levanta e vai. O Abraão, vai. Moisés, vai. Aí eu falei, eu como presbítero, seminarista, eu falo, vamos. Só que eu não sabia que o nome era meu, né?
Nossa. E o pastor, na mesma hora, ele tinha falado, falou assim, olha, porque eu sempre me posicionei. Certo. Todas as reuniões de diaconato, eu participava, eu não sentava atrás, como todo mundo, de frente para o pastor, eu sentava do lado. Por quê? Não é que você induz, mas para quem não conhece psicologia, você ficando atrás, você não consegue contrapor ou colocar a sua ideia como prioridade além daquilo que a tua liderança faz. Então, eu estando ao lado, quando levanto a mão e eu levantar, além de levantar a mão e ficava em pé, eu colocava as minhas ideias. Claro. E os pastores rebatiam, claro, e entrava em votação. E normalmente a minha ideia, a minha colocação sempre ganhava. Então, por quê? Era a postura que eu tinha. Sim. Porque eu estava ali, não estava na liderança, mas eu estava do lado da liderança. E eu sempre fui muito amigo dos pastores. Sempre. Só que eu tenho os meus pensamentos. E eu nunca fui contra nada da igreja. Sempre obedeci os dogmas da igreja. Tinha um manual da igreja. Até hoje eu conheço o manual de cor e salteado porque eu li o manual, porque um bom cristão que está dentro de uma denominação, para você conseguir colocar as suas ideias, você tem que conhecer aquilo que você está, aonde você está andando. Ah, mas não é religião. É você conhecer. Eu conheço a minha empresa. Você, Wagner, está conhecendo a minha empresa. Para você trabalhar comigo, você tem que conhecer o quê? O método de trabalho dela. Sim. Então, eu tenho que conhecer o método de trabalho da minha igreja. Ah, mas muitos métodos. Eu conheço 12 denominações de manual. A doutrina dessas denominações. A doutrina delas. Só que muitas delas não fazem aquilo que o manual diz. Eles contradizem o próprio manual. O próprio manual. Então, tipo assim... Record o Brasil rasgando a Constituição. Exatamente. Essa palavra tá me pegando muito, porque agora eu tô escutando muito. Exatamente. Todo mundo falando exatamente. Eu falei, gente do céu. Fica na cabeça. Então, tipo assim, quando a gente conhece e quando a gente sabe o propósito de Deus para sua vida, muitas coisas ficam claras na sua mente. E no meu primeiro dia de aula no seminário, esse pastor Vitor era professor de... vamos botar, eu esqueci o termo, mas é da história bíblica, né? Então ele fazia exegese. Professor de exegese. Então ele estudava a Bíblia dentro da história, mostrando como se você estivesse para poder entender o contexto que está acontecendo ali. Esqueceu o dia de hoje. Hoje você só existe, mas você tem que entender a história lá. Isso é exegese. Então é você saber preparar um sermão, a história. Então você tem que se colocar lá dentro para tentar se colocar no contexto do acontecimento. Então, tipo assim, ele falou assim, olha, muitos grilhões vão cair. Muitas certezas que vocês têm vão virar dúvidas. E muitos de vocês não vão terminar o seminário. E realmente, a nossa turma tinha 54 e formou 16. Formou 16. Você foi um deles. Eu fui um deles. E me fala uma coisa. É verdade que quando você faz faculdade de teologia, põe em dúvida a tua fé? Põe. A todo momento. É mesmo? Yeah. Principalmente a convivência com os outros alunos. Esse é um... Mas o que mais você acha assim que põe em dúvida? O que esses outros alunos ficam questionando? As certezas históricas que colocam na nossa cabeça. Deus é mau, Deus, você vai ser punido, Deus... Tem muita gente que não acredita nisso. Mas isso aí... Mas as pessoas levam isso como... Paulo, deixa eu te perguntar, eu não sei como é que era... Você já pastoreou a igreja? Já. Chegou a pastorear a igreja. Uhum. Eu não sei como é que era na época. A gente sabe que cada igreja tem a sua doutrina, cada igreja, sei lá, o proprietário da igreja, o dono, não quero entrar em polêmica nisso, porque é complicado. Mas o líder da igreja. O líder da igreja, vamos dizer assim, ele, principalmente quando começou esse boom dessas igrejas evangélicas modernas, vamos dizer assim, o pessoal, isso aí virou business. A gente sabe que isso aí virou business. Quando começou a entrar muito dinheiro, cada vez mais eles lançaram estratégias
para os membros da igreja, né? E eles trazerem mais dinheiro, seja através de ofertas, de dízimos, enfim. Mas uma coisa eu tô falando para ti, porque eu já frequento igreja há muitos e muitos anos. Eu me converti, vamos dizer, há 30 anos atrás. E eu vejo que naquela época, eu convivi em várias denominações também, eu passei em algumas igrejas, e, por exemplo, o texto lá de Malaquias, eles só usavam aquilo que colocava pressão, colocava medo nas pessoas. Eles nunca falavam das coisas boas do texto, né? Malaquias 3, começa no 10. Só intimidando a pessoa. Só intimidando, essa palavra. Tá. Confrontando. E, então, no que você estava falando aí, era esse tipo de coisa que também é usado dentro do curso de teologia? Não. O curso de teologia, na realidade, eu tinha professora de português que era católica. Entendi. Eu tinha professor de história bíblica. Mas era um seminário, né? Você se formou num seminário. Foi um seminário. Seminário é católico, né? Geralmente. Não, o seminário era evangélico, era da Metodista Wesleyana. Era o Ser Forte. É mesmo? Era um seminário interno. Só que lá eles preservavam a ideia do conhecimento da pessoa. O conhecimento. Não adianta você, eu sou professor. De quê? Entendi. Então, tinha professores, tanto que a minha tese, quando eu fui me formar, eu tive que apresentar a tese. A minha tese era os 10 dogmas da Igreja Católica. E um dos meus avaliadores colocaram a minha professora de português, que é católica. Hoje eu posso te falar. Ela, não pela minha colocação, não pela minha apresentação, nada, mas todas as perguntas que me fizeram, todas elas eu respondi. Todas elas eu respondi. E respondi educadamente. E respondi dentro da Bíblia. A Bíblia que o católico conhece também. Eu não posso contrapor uma coisa que ninguém conhece. Claro. Eu tenho que contrapor aquilo que todos conhecem. Ou que tem acesso, né? Ou que vive, ou pelo menos que pregam a mesma verdade, vamos dizer assim, né? E o meu melhor acesso para esses dogmas, acredite se quiser, foi o bispo alemão. Que ele escreveu acho que mais de 40 livros. Eu li uns 12 ou 13. E todos eles tinham vários contrapontos contra a própria doutrina católica. A doutrina. A doutrina. Por quê? O catolicismo acredita em Maria. Maria existiu. Só que não daquela maneira. A gente cultua Cristo, mas não a imagem. Mas isso é... Não, tá na Bíblia. E você pega a Bíblia católica, tá lá. Só que tá escrita com outras palavras. Mas tá lá. Só que as pessoas... mas eu não tô aqui para criticar. Você acredita? Sim. Você acredita em algo maior acima de Maria? Acima de Jesus? Sim. Quem é? Deus. Acabou. Chegamos num ponto em comum. Ok. Só que Deus é o único que te leva a Deus. Não é Maria. Não tem nada escrito disso. Não tem na Bíblia. Na Bíblia tem, que o único caminho... Jesus, né? É Jesus. Então é fácil contrapor, mas hoje em dia eles querem falar muito de prosperidade, de crescimento, disso e daquilo. Eu trabalhava na contramão. A minha congregação, que eu estava pastoreando, que nem você falou, lá do Alta Dependência, era conhecida como a congregação, a Igreja do Amor. Assumi lá com 6 membros. 281 no cadastro. Assumi com 6 membros. Eu, minha esposa, meu filho, minha filha pequenininha e mais um casal. Começaram assim. E finalizou com 280. Uma garagem, vamos dizer... vamos botar... Dava pra botar 2 Mercedinhas. Sabe aquela Mercedinha pequenininha, baúzinha? Dava pra colocar 2, na altura e no tamanho. Era a conta daquilo. Um pouquinho mais fundo. Quando eu entreguei, um ano depois, que foi quando eu fui chamado para vir para cá, que Deus avalizou a minha vinda para cá. Já tinha falado, já tinha confirmado, mas ele falou, é o momento. E eu não tinha sido consagrado a pastor ainda. Para você ver. E eu, quando entreguei a igreja, eu entreguei com 60 famílias.
120 pessoas. E com 2 salas igual essa daqui tua, na entrada da igreja, e com a casa em cima de salinha para a escola dominical. Tinha mais de 200 crianças. Que bacana. 200 não, tô exagerando, mas tinha umas 150 crianças. Entre adolescente, criança, e tudo indo. Subiu o morrão, passava, o pastor Mozinho tá vindo aí. O pastorzinho tá vindo aí. O pastorzinho, porque eu virei madrugada lá, eu e esse o Arlindo, esse do casal que ficou, colocando ardosa no chão. Eu sem saber fazer nada. Eu vendia malha. Eu não tinha um calo na mão, tinha um machucado na mão. Cortando lá na maquita, na maquininha de disco, cortando para fazer piso, fazer aquilo. Mobiliamos, fizemos púlpito, montamos cozinha, fizemos... A igreja não tinha nada, não tinha nada. Só que não era própria, era alugada. O dono da casa falou assim, você pode fazer o que você quiser. Só que depois, quando eu quiser, você tem que devolver ela do jeito que estava. Ela ficou tão bem feita, que o dono falou assim, você não precisa pagar aluguel durante 1 ano. E eu fiquei lá mais 2 meses depois que ele falou isso. Que benção, hein? Mas, benção, tipo assim, eu entreguei uma igreja com estrutura, montada e conhecida como a Igreja do Amor. Então, tipo assim, como você é conhecida a Igreja do Amor, tem, né? Deus é amor, tem igreja... Não, mas é amor mesmo. A pessoa ia lá, tinha um detalhezinho. Muito dependente químico lá. E as pessoas, às vezes, eles invadiam a igreja, no meio do culto. E a gente só levantava em oração, levantava as mãos e ele sentava, calmava, não precisava botar a mão, não precisava fazer nada. Deus cuidando, Deus botava um peso nele, ele só senta. Ele sentava na última cadeirinha lá e ficava até o final do culto. Outros eram o da Boca lá, que a gente conhecia, os donos do morro, que eram 3 ou 4 e estavam sempre brigando. Volta e meia tinham os caras lá na frente e os caras queriam saber, não, você vai sair daí, você vai sair do negócio, mas você vai sair pra igreja do pastor Mozinho. Você vai lá assistir culto. Eles botavam os caras lá dentro da igreja. Hoje eu tenho a alegria de dizer que Deus salvou umas 4, 5 vidas daqueles que quiseram sair do meio do caminho. Hoje tem um lá que tá na Igreja Batista. Hoje tem um que é evangelista na Assembleia de Deus lá. Então, tipo assim, eu era da Metodista Wesleyana. Mas o que eu aprendi, se você é uma liderança do amor, você não tem que ter... Você respeita. Eu respeito, claro. Eu estou dentro de uma denominação e obedeço, mas eu não estou pregando para ali. Eu estou pregando para o reino de Deus. E quando eu cheguei aqui, rapaz, foi assim... Cara, aí que eu aprendi o que é viver pela fé. E o que te trouxe para cá? O que aconteceu? 4 meses antes, vamos botar assim, junho, julho, que era inverno lá, nós estávamos num centro preparatório de missionários que estava tendo uma convenção. E uma missionária vinha lá de São Paulo, bem famosa, igual uma índia, esqueci o nome dela agora. E uma irmã nossa de oração já tinha falado conosco. E Deus já tinha falado até para onde a gente vinha. Vinha para Boston, tinha visto uma placa de Boston, que a minha esposa vinha com sobretudo, tipo aquele sobretudo que a mulher ela gosta, né, de usar, aquele sobretudo grandão. E falou até carro que a gente ia ter. Mas, tipo assim, eu não duvido de nada que a pessoa falou, porque eu conheço a pessoa. E eu tenho que zelar pela profecia. Só que eu tenho que tomar cuidado com as pessoas, porque ela ama muita gente. Então, quando você ama uma pessoa, você vai querer ver mal? Claro que não. Não, então a gente tem que zelar por isso. Por isso que eu falo assim, ó, não julgue a profecia. Tenha cuidado com o profeta. Só isso. Seja zeloso. E a palavrinha, né? Amor, pastor Amorzinho. Cara, eu amo todo mundo. O cara pisou no meu pé, eu continuo amando. Posso até não falar mais com o cara. Mas Deus me deu a oportunidade de amá-lo com o amor dele. Claro. Tá? Então a gente estava nesse congresso e na época eu perdi trabalho, desempregado, tinha batido com o carro, estava sem dinheiro, todo enrolado. Tipo assim, as portas fechando. E a minha sogra tinha um carro dela, não sei o quê, ela me emprestou o carro, eu trabalhava com o carro dela. E ela falou assim, não, vai lá porque eu vou com a Jan, que é a minha esposa Rosângela,
pro Congresso. Aí acabou que minha sogra não foi, minha esposa arrumou uma carona, foi, porque a gente morava longe, era 1 hora de Araras pro Quitandinha, que é a entrada de Petrópolis, é mais ou menos uma meia hora, 40 minutos, porque dá pra ir pela estrada. E eu fui na Baixada Fluminense, na terra do Zeca Pagodinho, em Xerém. Fui buscar essa missionária. E eu só tinha o dia da gasolina. Pois é, cheguei, peguei ela, o carrinho já acendeu a luzinha da reserva, mas subi a serra tranquilo. Ela falou assim, ô irmão, que bom, como é que eu faço para te ajudar, para te abençoar? Eu falei, irmã, não se preocupa. Só exala o amor que Cristo te deu pelo teu servo aqui, só isso. Então tá, para no posto. Assim mesmo. Não, para no posto, eu quero te abençoar. Completa o tanque. Falou pro frentista lá, completou, que lá tem um frentista, né? Sim. Completa o tanque, completou, e na época deu 100 e poucos reais. E era dinheiro, né? A gente botava 10, 5. Deu 100 e pouco, mandou com um Corsinha sedã, que não é muita coisa. E mandou completar, eu falei, irmã, você não falou pra mim exalar amor? Vamos começar. E fomos subindo, falando, conversando. Aí chegamos, deixei ela lá, e nisso não tinha vaga onde parar o carro. E a salinha era um segundo andar, só que tinha um acesso na escadinha com um beiralzinho. Eu lembro até hoje. Óculos, né, que eu não posso deixar, desde 5 anos usando óculos. Uma blusa de golinha V, de lã azul, royal, e uma calça jeans, normal. E, rapaz, eu fiquei no pé da escada, que não tinha como subir. Fiquei no pé da escada, olhando, e a missionária tava orando. Ela falou, Deus tá me chamando uma pessoa aqui. Deus tá me mostrando, eu tenho que orar por essa pessoa. E Deus não me mostrou quem é. Aí eu falei assim, ó, ele tá de óculos. Aí eu, lá embaixo, né? E nisso eu já tava chorando, né? Porque ela pregando, ela ministrando, eu falei, Senhor... Mas, tipo assim, eu fui tocado mesmo pelo Espírito Santo. E a minha esposa estava junto com a minha professora de psicologia do seminário, que é a amiga em particular, o casal, né? Ela e o esposo. Certo. E eu lá embaixo, não tinha lugar para sentar. Aí eu falei, não, ele tá de blusa azul. Engraçado, o rapaz que me pegou lá na Baixada hoje tava de camisa azul, e é a mesma cor. Mas tá me mostrando, mas Deus não tá me mostrando quem é. Ela baixou lá, ajoelhou, falou assim, me mostra, falando no microfone, me mostra quem é. Na mesma hora eu já queria chorar. Falei, só de lembrar eu já me emociono. E ela falou assim, aí tinha um rapaz que era amigaço meu, também tava com a mesma blusa, porque minha esposa vendia, era sacoleira, né? Aí ela trazia as roupas, vendia roupa de Petrópolis pra lá, pra sul de Minas, e trazia roupa de lá pra cá. Então, comprava. Então, volta e meia tinha um casalzinho 20, né? E tava eu junto com o outro, com a camisa e blusa igual. Aí ela falou assim, não, mas ele não tinha barba. Ele não tem barba. Cadê o irmão que me pegou? Aí eu já fui subindo. Quando ela me olhou, rapaz, eu fui assim... Sabe quando você acha que você é apanhado, assim? Eu fui assim... Parecia que eu não tava nem andando. Parecia que eu fui levitando. Vem aqui na frente. A sua esposa tá aqui, não tá? Tá. Traz ela também. E eu não tinha falado nada da minha esposa. 1 hora dirigindo, conversando com ela, nada. Falei que era casado, não sei o que, mas não falei nada que minha esposa estava lá. E ela falou assim, olha... Aí Deus usou ela lá, tomou ela em línguas e falou, papapá, falou assim, ó, Deus tem pressa. E Deus vai falar com você. Não se esqueça nunca do propósito que ele tá te levando. E ele tem pressa para te levar. Ok. E aí orou, falou mais algumas coisas lá da nossa família, que Deus não ia desamparar e papapá. E a minha esposa sempre teve o sonho de vir, mas tipo assim, a gente tinha a ideia no outro dia, isso era numa terça-feira. Na quarta-feira, eu sempre fui muito entrão em tudo quanto é coisa. Então eu entrava na cozinha, mas eu ajudava, não entrava, só entrava. Ajudava, conversava, fazia todo mundo rir. Sempre fui muito, muito alegre em tudo. Sempre procuro
alegrar o lugar onde eu tô. Brinco muito com as pessoas. Aí minha esposa é meu freio. Para, tá sendo inconveniente, para. Não, mas você gosta de ver os outros rir, eu tô aqui. Eu falei, não, tá bom. Então, aí, numa dessas brincadeiras, eu tava na cozinha, aí a irmã falou, toma aqui, um prato de macarrão pra você, senta lá e come. Deixa a gente acabar de trabalhar aqui. Aí sentei, aí a irmã sentou, aí a minha sogra ligou pra minha esposa tava em outro setor ajudando, ela falou, a minha mãe recebeu um telefonema da minha amiga, que tá lá nos Estados Unidos, da Lucinha, que era sacoleira aqui. Só que ela veio pra cá, já há bastante tempo, junto com a irmã dela. A irmã dela tinha uma escada de limpeza, o pastor Luiz Cláudio, da igreja do pastor Uriel. E, ele tá vindo, ele quer marcar uma reunião, ele tá aqui, ele quer falar, a Lucinha falou com ele quer conversar com ele, com vocês. Aí na quarta-feira à noite nós já estávamos, quer dizer, na hora do almoço, quarta à noite, já estava lá conversando com ele. E nós colocamos em silêncio. Eu coloquei as minhas condições para Deus. Ele fez o convite para papai, eu coloquei minhas condições. Eu falei, Senhor, eu sei que a gente tem que ir, a gente vai, o senhor tem urgência, mas eu tenho visto. Minha filha que não tinha, que era novinha. Eu, minha esposa e meu filho temos o visto e passaporte válido. O meu filho tive que renovar. Mas, tipo assim, tive que pegar o visto da minha filha. E aí eu falei, eu só vou se tiver trabalho, porque tem que trabalhar. Ou ter um salário, né, que eu possa cobrir as contas. E eu quero, pelo menos, escola para as crianças. Não conhecia nada dos Estados Unidos. Não, entendeu? Nada de ideia. Só que eu falava, eu não queria estar ilegal. Ok. E a minha esposa fez outros pedidos. No secreto, com Deus. No meio da reunião com ele falou, vocês vão ter trabalho. Eu olhei pra minha esposa assim e falei assim, caraca, né? Que o cristão não fala palavrão, né? Fala expressão, né? Caraca, Jesus amado, pelo amor de Deus, carambola! Oh, Jesus! Aí, tipo assim, vocês vão ter trabalho, vocês vão ter lugar pra morar. Aí minha esposa já me olhou, falei, opa, e seus filhos vão ter lugar pra estudar. Fica tranquilo, a gente vai ajudar tudo em vocês. E a gente vai tentar, no máximo, legalizar vocês. Tu veio de lá, então, pra assumir o quê? Uma igreja aqui? Pra trabalhar junto, ajudar ele na igreja que ele estava abrindo. Em Salgos. Em Salgos. Foi ali que tu começou? Foi ali que eu comecei. Aí eu vim... Como é que é o nome do pastor? Pastor Luiz Cláudio. Luiz Cláudio. Ele já faleceu. Já falou? Faleceu? Faleceu. Como é que é o nome da igreja aqui? É a igreja do Uriel. A igreja do Uriel em Salgos. Por acaso... Era uma igreja batista vermelhinha, branca, com estofamento todo vermelhinho. Tu conheceu o André Tavares, não? Conheci André Tavares. Conheceu? Ele é meu professor. Foi, né? Do semestre passado na faculdade. Ele é pastor nessa igreja hoje ainda, né? Ele ainda legal. Não, só pra... Aí, bacana. o que aconteceu? Aí eu falei assim, Senhor, mas e o visto da minha filha? Aí fomos renovar passaporte, renovamos, tá, beleza. E o visto era assim, ele tinha marcado, vocês têm que estar em dezembro aqui. Eu falei, pastor, isso era junho, julho, agosto, setembro eu comecei a correr atrás, consegui os passaportes, renovei, meu, do Vitor e da minha esposa, do meu filho e da minha esposa, e o da minha filha eu tinha que tirar o visto ainda. Só que tava naquele período de você tinha que marcar só daqui 1 ano, 6 meses. Aí o rapaz da agência veio e falou, você compra Paga a taxa? né, a taxa, e você tem direito a fazer 3 trocas dentro da mesma taxa. E tava de madrugada lá orando, aí conversei com o pastor Joedi, que era meu pastor também, ele já tinha vivido aqui também, ele falou, eu não recomendo, lá a vida é muito assim, lá é trabalho. Para quem é cristão e depende de trabalho, é uma vida muito dura. Eu não recomendo. E para criar filho lá é muito difícil. Nossa. É muito difícil. Eu tô te falando porque eu estive lá. Que conselho, né? Nossa. Eu estive lá. Mas ele falou assim, mas se for de Deus, eu retiro tudo que eu tô falando.
Ok, mas ele foi sincero, porque ele viveu aqui há alguns anos. E ele não suportou ficar aqui. Isso assim, ó, Paulo, eu tenho que... Eu discordo da pessoa que fala isso, porque o que acontece? Não é porque a vida é ruim para uma pessoa que tem que ser para outra. A vida é feita de escolhas, então... Mas, Wagner, eu entendo da seguinte maneira. Você tem que saber absorver tudo que a vida te oportuniza. Tudo que ela te dá de oportunidade, você tem que ouvir. Ah, mas é contra. Não, Ouve. claro. Não, é a favor. Eu jamais contra. ia discordar. Eu ia ouvir, mas... Entendeu? Mas, tipo eu assim, vou pela minha intuição. Eu muitas vezes discordo também de várias posições. Só que as pessoas não ouvem o que a gente fala. Elas não dão ouvidos pro que a gente fala. Um amigo meu queria vir, não, porque eu sou corretor de imóveis aqui. Eu falei, cara, aqui é diferente. Não, foi conversa com o Zé Márcio, que é mais amigo dele. A gente jogava bola na escola junto. Trocou agulha, alfinete de fralda. Só pra você ter ideia, de tanto tempo que a gente conhece. Falei, cara, na sua idade hoje, você vai ter que vir pra cá e trabalhar alguma coisa pesada. Ou então você vai ser motorista de aplicativo. Que eu não acho uma boa. Porque na época não era. Tava começando. Mas é por você, cara. Que a gente puder te apoiar, a gente vai te apoiar. Só que, tipo assim, a gente sempre tem um limite. Não é igual ao Brasil. Você chega na minha casa, você fica 1 ano, 2 anos, beleza. Aqui é diferente, cara. Aqui, às vezes, o dono da casa não deixa você ficar 1 semana. Com uma visita. Então, tipo assim, pensa e pede a Deus. Ah, não, não. Da sua maneira. Não tô dizendo crente, não. Que ele é católico e ele não gosta de crente. Mas a gente tem amizade. Quer dizer, sabe separar. Fala com Deus, cara. Tá lá hoje, lá, ó. Acertou o pé no trabalho dele lá. Tá rindo à toa, vendendo casa a rodo lá no Brasil agora. Se ele tivesse vindo, ia ser mais um ralador de vida, entendeu? Aí, o que aconteceu? Quando eu recebi isso, eu falei assim, gente, eu tenho que... Aí eu fui aplicando. Na minha última aplicação, eu consegui aplicar para dezembro 5, que era uma segunda-feira, para Recife, no consulado de Recife. Marquei, pum. Eu não tinha 1 centavo no bolso. Como é que eu vou para Recife? Mas marquei. Era a minha última troca. Falei, como é que eu vou pagar? Aí fui no agente, né? Falei, cara, ó, a minha intenção de ir para os Estados Unidos é essa. Um pastor me convidou, eu tô indo para trabalhar com famílias. Esse é o meu ministério, família, educação, minha esposa com criança, e a gente tá indo lá, a gente foi convidado, ele tem casa pra gente lá, tudo que ele tinha falado, casa, carro, tinha tudo aqui. Beleza. Aí ele se falou assim, cara, não é porque você é sobrinho do César, não, que o César, meu tio, irmão do meu pai, é muito amigo dele. Então eu fui na agência dele porque ele ia me conceder desconto. Eu falei, cara, eu vou te abençoar. Porque não é qualquer um que faz isso, não. Aí eu falei, não, tá bom, olhou lá, pá. Você já ouviu falar cinquentão, anos atrás, no Brasil? Da Gol? Cinquentinha? Tinha cinquentão? Era uma passagem que era R$50 a ida e 50 centavos a volta. Ah, tá. Eu ouvi Só falar. que isso vai para pessoas bem limitadas, né? E o cara, como dono de agência, o cara tinha tudo na manga. Ele falou, ó, eu vou te dar ida e volta. Só você que vai? E eu vou pagar pra você. Só que aí lá, você tem que ver o que você vai fazer. Eu vou te abençoar nisso. Não gastei. Fui pra Recife. Destino aeroporto. Cheguei lá. Antes disso, né? Liguei pra igreja e falei, pastor, falei com o pastor Jami. E o pastor Vitor já tava em outra, já tinha sido escalado pra outra igreja. Pastor Jami, o senhor conhece alguém em Recife? Ué, o Marcão. E a Rosane, que foi tua professora do seminário. Eu, pô, peguei o telefone com a secretária, liguei, pô, Marcão, é o Paulinho, não sei o quê, papapá. Fala, Paulinho! Lá eles me conhecem como Paulinho Pato, tá? Porque eu imito o Pato Donald. Aí ele falou, não, o que tá acontecendo? Eu falei, cara, eu tô precisando de um lugarzinho pra dormir, cara, uns 2 dias. Ele, é por quê? Não, porque eu tô indo aí, eu tenho que ir no consulado. Rapaz! Você conseguiu pra cá? Consegui. Cara, o pior consulado que existe é o daqui. Quer dizer, tipo assim... O pessoal não queria que tu viesse aos Estados Unidos. Só palavra negativa. Mas aí eu vejo que é Deus.
eu vejo que é Deus. Pra ver o quanto eu tava decidido a obedecer a palavra. Pegasse o avião e fosse para Recife. Peguei o avião, fui pra Recife, ele me pegou no aeroporto. Era um visto para a tua filha? Pra minha filha. Porque eu já E tinha. ela não precisava ir? Não, porque é menor de idade, ela tinha 5 anos de idade. Ah, não precisava? Não. Tá. Eu só levei. Aí nós tínhamos feito passaporte pra ela, com a foto dela. E levei uma batulaca de documentos, né? E eu falei, pastor, falei com o meu pastor, eu não queria mentir. Ele, não, você vai pra Flórida, você vai ficar na. Pastor, mas eu não tenho um centavo, não tenho nem dinheiro pra passagem. Não se preocupa. Deus sabe de todas as coisas. Não mente. Fala que você vai pra Flórida e você vai na Disney. Tá bom. Ok. Aí, Tu já tinha ido nos Estados Unidos uma vez? já tinha vindo uma vez. Mas tu eu, veio e minha ficou... esposa e meu filho. Mas ficou Ficamos pouco 40 dias. 40 dias. Pra voltar embora. Foi minhas férias do período de venda de malha. Entendeu? Certo. Então, tipo assim, porque no Brasil é 30 dias de férias. O vendedor de malha tirou 10 e o meu sócio, que era na malha, ele tava atendendo meus clientes. Perfeito. Então, ficamos 40 dias, beleza, tá. Voltamos tranquilo. Quer dizer, o prazo de 6 meses pra voltar. Te perguntaram isso lá na entrevista? Nada. Não me perguntaram nada. A única coisa que me perguntaram foi assim. Cheguei no guichê. Só um visto que eu vi. Desde 9 da manhã até as 11h40, quando eu fui chamado no guichê. Só uma pessoa recebeu visto. Aprovação. Uma. E tinha uma fila de mais de 60. Eu fui um dos últimos a entrar. Aí me atendeu o cônsul. O cônsul. Um rapaz novo, louro. Fala muito bem português. Aí falou assim, pegou a papelada, pá. Escuta, não, eu só quero o teu imposto de renda. Não, tá pedindo, você quer visto pra quê? Não, só pra minha filha, porque eu, meu filho e minha esposa já tem. Só que a minha filha não era nascida e eu preciso do visto porque a gente vai pra Disney. Vai pra Orlando. Aí ele olhou, pegou. Mas com essa renda aqui, você não tem como. Eu falei, tenho. Eu tenho a minha sogra que me ajuda. Eu tenho o meu pai que me ajuda. Eu tenho meus tios que me ajudaram. Todos eles me ajudaram com dinheiro para mim poder ir, voltar e ficar lá uma semana. Então, se eu te der o visto para uma semana, ida e volta, eu vou e volto. Sem problema. Aí, quando ele começou a olhar assim, ele olhou e falou assim... falou assim, não sei se o nome eu não lembro o nome do rapaz, se era Ricardo ou Richard. Tipo assim, ou português ou inglês, eu não lembro a expressão que ele usou. Escuta, quem mora na rua Quissamã, você conhece o Quissamã em Petrópolis? É o cara. Rapaz, não é qualquer um que mora lá não. Aquele bairro lá, por causa da cidade. Petrópolis, porque todo mundo tem a visão de Petrópolis, cidade imperial, todo mundo bem de vida. Não, é uma cidade comum. Tem a classe média baixa, tem os aterrorizados e tem os abençoados, né? Tem todos eles. Ele falou, não, mas quem mora no Quissamã, cara? Pô, e o endereço dele? Cara, em frente ao posto de gasolina. Então tá ok, então. E, cara, assim mesmo, conversando. Como se eu tô conversando contigo, o cara conversando comigo aqui. Ok. Paga R$40, vai ali no guichê e deixa o passaporte da sua filha ali, que você vai receber pelo correio visto, com visto aprovado em casa. Aí eu, ok, você não vai querer ver mais papel nenhum? Não. Basta. Thank you. Aí ele tem. Você fala inglês também? Eu, little bit. Não falava nada. Tinha cultura inglesa e tudo, mas tipo assim, nunca fui. Sim. Nunca treinei, né? E vim aprender aqui, né? Inglês de rua, né? Passado, presente e futuro na mesma frase. O pessoal ri, chora e vambora. Vida que segue, a gente vai aprendendo. E foi assim, recebi o visto em casa 12 dias depois, ele pediu 30, 12 dias depois. Virou o ano, compramos as passagens, usamos o cartão da minha sogra. Nisso já fui me despedindo da igreja, fui, e o pastor Vitor, que já virou superintendente, quer dizer, ele estava acima do pastor Jami agora. Ele me chamou na casa dele para almoçar, falou assim, o que eu posso fazer para você ficar? Eu falei, pastor, se o senhor quiser entrar em luta com Deus, sinta-se à vontade, porque foi ele que falou comigo. Ele.
Se tá nesse pé, eu não tem nem como falar nada. Eu só tenho que te abençoar. Então, eu quero você domingo na igreja, nos 3 cultos. Porque toda a nossa igreja vai orar por você. Amém. Rapaz, eu chorava igual criança. A igreja dava pra mais de 800 pessoas sentadas. Rapaz, a igreja lotada, os 3 cultos, gente em pé, veio de várias outras denominações, de outras congregações. O pessoal veio de Benfica, andou de carro 1 hora pra vir, só porque anunciaram que eles iam fazer um culto de despedida pra família Morzinho. E eu conhecido como Pastor Patinho Morzinho. Mais perto, quem era mais perto de mim sabia que eu imitava o Pato Donald. E o pastor Morzinho, porque eu chamo minha esposa de Mozinho. E ela me chama de Mozinho. Então virou pastor Mozinho. A igreja do pastor Mozinho. Então virou a igreja do amor. Amém. Entendeu? Legal. Então, tipo assim... E, cara, chegamos aqui, foi assim... Chegamos em Orlando. Aí... Recebi muitas ofertas. Você sabe o que é muitas ofertas? Muitas ofertas. De quem menos a gente esperava. Pessoas que estavam guardando dinheiro para reformar a casa, só Deus mandou te dar um envelopinho. Deus mandou te dar. Que benção. Toma R$1.000, toma 500, toma não sei o quê. Ô Paulo, e você chegou aqui nos Estados Unidos, você foi para a igreja, foi ajudar... Em 2008 foi para ajudar a igreja em Salgos, da igreja do... A denominação era do pastor Uriel. Hoje você não está mais, digamos, pastoreando em igreja? Não. Hoje você está somente como empresário hoje aqui? Hoje eu estou como empresário e estou congregando numa igreja americana, na Calvary, em Lynn. É bom que aprende bastante inglês, né? E, tipo assim, o pastor de lá também, o próprio pastor, o líder de lá já falou assim, eu tô precisando conversar com você. Aí a gente fica relutando. Senhor, eu já tive tanta decepção com pessoas, né? Eu não queria ser uma decepção, eu não queria sofrer mais uma, não sei o quê. E nesse domingo eu não fui e ele me mandou, porque foi meu aniversário de casamento. Foi na quarta-feira, 31 anos de casamento. E ele me Parabéns. ligou. Ele me ligou. Ei, Paulo, como é que tá? Tudo bem? Não sei o quê. Olha, eu não esqueci, eu preciso falar com você. Só queria te ligar para dizer. Eu já mandei a cartinha, que a gente se fala, mas eu quero que você saiba que vocês são especiais para mim. Certo. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Orou pelo telefone, beleza. E a gente tá lá ajudando, tá lá congregando, mas, tipo assim, bem magoado com pessoas e líderes que pensam em business dentro da igreja. Certo. Porque eu não vejo a igreja assim. Eu vejo a igreja como o reino de Deus. Ah, mas Deus também falou sobre a oferta. Falou. Só que se você pegar todo o Novo Testamento, você não vê mais obrigatoriedade de dar oferta, dizem. Mas... Então, vamos falar disso. Mas é contraditório. Porque... Tá no Antigo Testamento. Mas Jesus Cristo, ele eliminou essa parte? Como é que foi? Ele não eliminou, mas ele não falou. Ele não acentuou mais nada disso. Vai, prega. Vai e prega. As pessoas levavam oferta. Não era cobrança. Não era exigência. Dava aquilo que estava no coração. O único comentário que existe no Novo Testamento, se eu não me engano, foi Paulo. Não me lembro o livro. Eu não sou assembleiano, tá? Então não me lembro o livro, mas foi assim. Foi Paulo falando que estava recebendo ofertas e dizendo que todo trabalhador é digno do seu salário. Não é dízimo e oferta. Mas não sou contra quem dá dízimo e oferta. Não, eu sim. dou. Sim. Eu dou meu dízimo e minha oferta. Claro. Eu dou. Mas tem gente... Não. Mas eu quero ver hoje... Isso não é um pecado, senão... Não. Eu quero ver hoje, isso é um desafio que eu faço a qualquer liderança. Você viver pela fé. Eu conheço um, que na igreja dele ele não pregava e não colocava. Falava sobre Malaquias, sobre dízimos e ofertas. Mas a oferta vinha de qualquer forma. Se não tiver, não tem como manter a casa? Ele pagava o aluguel do lugar, que era uma igreja americana que tinha pago aluguel, ele conseguia o salário dele. Só que, como toda igreja, boa igreja de imigrante, ela acaba, ou ela cresce ou ela diminui. Como ele era um pouco mais tradicional, não era muito
progressista? Ou... Esse papo aí, se a gente for entrar aí, Aí, nossa, velho. dá 3 horas de... Porque uns dizem que tem muita igreja aí frouxa, vamos dizer assim, que o pastor deixa tudo à vontade, outros... Na verdade, as pessoas nunca estão satisfeitas, nunca estão contentes. Um é frouxo demais, o outro pega pesado demais, outro... ou seja, as pessoas querem que sempre o pastor esteja falando aquilo para agradar ela. Yeah. E isso está errado. O pastor tem que pregar a palavra segundo Deus dá um comando As para pessoas ele. feridas querem um curativo pro machucado. Eles não querem se curar do machucado. Só que é um curativo. Me agradou, eu tô ali. Ok, conheço pastores. Conheço liderança. Só que, tipo assim, eu me sinto numa dificuldade muito grande hoje dentro de uma igreja de língua portuguesa, tá? Até hispana. Por quê? Eles promovem muito o... Oh, meu Deus. Como é que se diz a palavra? Eu fico tão incomodado que tem certas coisas que eu procuro apagar da minha mente para mim não ficar me machucando e for visitar uma igreja, não ficar naquilo. Então eu tento apagar para mim não... Eu não tô ali para crítica, eu tô ali para receber. É muito diferente a igreja americana de uma muito igreja. diferente. É muito diferente. Muito diferente. A igreja americana... Eles não pregam sobre dízimo e oferta na igreja? Falam sobre dízimo, mas eles trabalham muito mais em termos de missões e ajuda do que a igreja brasileira. É mesmo? Yeah. Opa, interessante isso. Você pega uma denominação hoje aí que está com alguns problemas do governo, não preciso falar denominação, que uma das igrejas fechou porque teve dinheiro desviado do INSS que passou dentro da igreja, e é uma igreja que não faz ação social. Certo. Deu pra entender? Deu, imagino. Bem entendido. Então, tipo assim, então a gente fica assim, cara, a gente veio para abençoar, a gente veio para curar, a gente veio... A pessoa não vai pra igreja porque ela tá linda e bonita. A pessoa quando tá linda e bonita, ela não vai pra igreja. Raramente, né? Raramente. Deus move, mas ela não vai pra igreja. Você vai pro hospital quando você tá bem? Não. Vou fazer exame, checar. Não, você vai pro hospital quando você tá mal. Eu tô morrendo, tô virando linguiça aqui. Vamos lá. Interna, faz. É isso que acontece. Então, tipo assim, as igrejas hoje, muitas delas, tá? Pregam a palavra. Pregam a palavra. Uma das maiores pregações que eu escutei, acredite se quiser. Acredite se quiser. Bispo Macedo. O cara conhece a Bíblia, prega numa... A única falha dele é quando chega na parte da oferta. Eu não participei da igreja, mas eu, como seminarista, e... Sim, estudioso da... Eu tive que aprender. Por quê? Por que essa denominação é isso? Por que a presbiteriana é assim? Por que a Maranata é assim? Por que fulano... Por que a assembleiana é mais dedicada na palavra? São os fundamentos da igreja. Mas... Ok, a igreja hoje, a assembleiana, a Assembleia de Deus, ela é muito mais fundamentada dentro de uma palavra. Resumindo, ninguém é perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Mas tem um ponto em comum que eles erram um ponto em comum. Qual que tu acha hoje que é o ponto que mais expõe os pastores, que mais coloca eles digamos, numa redoma. Numa mesma situação? O que é aquilo que você acredita que é o maior erro deles hoje? Aparecer demais. Aparecer demais? Chamar a fama para eles, mais para eles do que para Jesus. A fama. O ser reconhecido, o ser conhecido. Cara, entendi. Você não leva nada disso pro reino. Entendi. Quem tem que ser conhecido é Jesus. Deus, é Jesus. É o Espírito Santo. É o que ele faz pelo teu intermédio. É o que ele faz através de você. É o que ele te leva a fazer. Não, eu vou abençoar aquela família. Hoje eu vejo algumas pessoas na internet que ajudam pessoas que estão na rua. Sim. Não são cristãs. Pessoas que são. Tem pessoas que são cristãs. E eles não colocam isso como principal. Colocam a ajuda como principal. Mas tem outras que colocam. Bom, não, eu sou da igreja, eu tô ajudando. Cara, faz. E você acredita que... Você acredita não, você pensa assim também que há muita hipocrisia nisso? Tipo, vamos lá, eles pregar a vida que eles não vivem? Como que você vê isso? Você conhece muitos pastores que realmente vivem o que pregam?
Você falou de amor ali, né? O pastor Morzinho, aquela coisa toda. Mas, não conheço. Não conhece? São poucos. Por quê? Por que o ser humano tu acredita que é dessa forma? Estamos falando hoje aqui de igreja, pastor. Assim existe na sociedade, em empresários, pessoas que não são. Eu estou sendo específico hoje, né, que a gente está falando aqui disso. Porque as pessoas falam lá em cima que você tem que ajudar, que você pregam amor de forma geral. Mas quando ele desce do púlpito, você encontra fora, estou precisando da tua ajuda para tal coisa. Sempre há uma desculpa para não. Digamos, para fugir da causa. Eu vou te dar um exemplo. Eu, quando estava em Petrópolis, na Igreja Metodista Wesleyana, com o pastor Jami e o pastor Vitor, eu fui colocado como líder da ação social. Tá? A igreja ajudava com 400 cestas básicas todo mês. Fazia um culto no dia da entrega de cesta básica e as pessoas tinham que estar lá. Quando eu assumi, eu fui na casa dessas 400 pessoas. Quem precisa, quem não precisa. E a minha ideia sempre foi, eu tenho que ajudar e trazer quem? As viúvas da igreja. Ajudar aos membros da igreja. Não que os outros não mereçam ser ajudados. Beleza. Não é da igreja? Eu vou te ajudar 3 meses, porque a gente não pode estar te ajudando, e eu vou tentar arrumar um trabalho, você quer trabalhar? Então eu fazia contato. Cara, eu fiz de tudo. E colocava a pessoa trabalhando. Queria trabalhar? Não. Tinha pessoas que iam pegar a cesta básica, botava dentro de uma caravan e saía para pegar outra cesta em outro lugar. E não queria participar do culto. Falei, não participou do culto do café da manhã, você não vai receber, ué. A gente tá aqui para abençoar a sua vida, não é para... Eu não quero troca, eu quero te abençoar. Então, tipo assim, quando a pessoa pega o controle de algumas coisas, ela quer controlar aquilo. Não tá errado. Mas a maneira que ela tá controlando tá. Certo. Não, perfeitamente. O que eu falei esse assunto para ti aí, porque o que acontece? A gente vê, e hoje em dia tá muito fácil de falar a história assim, né? Também sou ser humano, também... Não, tudo bem errar, mas a parte do amor de Jesus, de viver o que Jesus falou... A gente vê que poucas pessoas vivem, poucos pastores estão na porta da igreja para te receber, eles entram lá como se fosse um popstar, né? Poucos estão para se despedir. Exatamente, ou principalmente, né? Então, a gente até teve uma igreja domingo, tem que falar, o pastor ele sempre está na porta te recebendo, sempre está te despedindo, isso é muito bacana. Eu tenho que falar, né? TDM aqui, maravilhoso. Pastor Alexandre, um cara que tem muito conhecimento, um cara que está levando caravanas para Israel desde 2020. Tem que falar aqui. Um abraço, pastor Alexandre, para vocês se ouvir esse vídeo algum dia. Eu conheço o senhor também, tá? O senhor me conhece também, mas amo o senhor, tá? Deus abençoe. Sensacional. Bom, mas Paulo, isso... você falou tudo praticamente, não adianta nem estar continuando nisso aqui. Hoje estão buscando muito reconhecimento, muita fama, mais do que levar a palavra de Jesus. Mas isso tem em todas as áreas, né? É muito fácil você dizer que você é uma pessoa do bem, que ajuda a pregar e ensinar outras pessoas a fazer aquilo que você não faz. Então, vai ficar um assunto para outro dia, porque eu sei que aí há muito conhecimento e eu tenho muita coisa para te perguntar. Mas eu queria, para a gente terminar aqui, para encerrar, que é um assunto que muita gente tem dúvida, né? Porque eu dou quanto tempo, Joyce? 1h30 já, né? 1h10. Então, legal. Deixa seu like aqui, não esquece. Escreve no comentário. Se inscreve no canal. Deixa a pergunta pro Paulo, que ele vai voltar aqui. Eu vou trazer aqui. Pergunta, gente, que tem muita coisa. Respondo. Eu sei que muitas perguntas vão de encontro com as minhas colocações. Respeito todo mundo, mas cada um tem as suas convicções. A minha convicção é bíblica. Tudo que eu procuro contrapor, tudo que eu procuro falar e responder, se for dentro da Bíblia, ali vai ser respondido. Eu não tenho aquele conhecimento que muitos têm, mas eu procuro ser sábio naquilo que eu respondo. Perfeito. Pode perguntar, sem problema. Paulo, eu quero te perguntar uma coisa que muita gente tem dúvida. E são 2 seres, Jesus e Deus, falando dessa forma? São 3. Explica para nós. Deus e Espírito Santo.
É a Trindade que reina na minha vida e na sua vida. Tá. Como cristão, Explica como funciona. independente de religião. Explica como está Deus na é Bíblia. Pai, Jesus é Filho e o Espírito Santo é a vida que habita em você. Tá. A Trindade de Deus é como se fosse Bom, mas deixa eu te entender. Sim. Inclusive nas passagens bíblicas, Jesus mesmo, quando ele está, por exemplo, morrendo, tem um momento ali que ele tem um temor, ele diz, meu Deus, né? Por que me abandonaste? É correto esse texto? É porque ele estava vivendo... Mas ele falou dessa forma mesmo. Dessa forma. Então tá, não, porque tem texto aramaico, hebraico, essas coisas todas, que as traduções podem colocar diferente. Mas vamos lá. Ali, para um leigo, significa isso. Mas ali para um leigo, o que o leigo pensa? Jesus está falando com o Pai, com Deus. Ou seja, então ali ele não seria Deus, ali seria o Filho. E para muitos dizem que o próprio Deus se fez... carne para habitar entre nós. E uma coisa eu penso, eu acredito, eu tô falando do Wagner, né? Que assim, que se Jesus já existia há muito tempo, ele se fez, eu acredito assim, que o Filho de Deus, esse é o meu pensamento. Ele se fez carne, mas como ele é filho de Deus, ele é Deus também. Mas não quer dizer que ele é o próprio Deus. Eu ainda acredito no meu pensamento, mas me diz se eu estou errado. Existe ainda um Deus maior acima de Jesus? Não. Não? Não. Por quê? Deus, ele se fez carne em Jesus. Ele se fez carne em Jesus. Para que Jesus vivesse, ele colocou o quê? A identidade dele no corpo de Cristo e o Espírito Santo trouxe a vida a ele. Por isso a Trindade de Deus. Acima de Jesus... Jesus, ele é filho, mas ele tem as mesmas, vamos dizer, tem as mesmas... Pro leigo, os mesmos poderes. As mesmas características de Deus. Ok. Só que ele se limitou, nesse momento que você falou, ao ser humano. Ele se limitou à carne. Então, Deus deu todo o poder a ele. Ele poderia ter falado com Satanás. Não, pula daqui que os anjos vão te buscar. Não, eu não estou aqui para contrapor. Mas é por quê? Deus, ele sabia do propósito dele. Mas ele tinha poder? Tem. Não só tinha, ele tem. Então vamos aprofundar. Você como teólogo, como pastor, vamos aprofundar isso. No céu tinha lá os anjos todos, inclusive Lúcifer também era um anjo, né? E... tinha Jesus? Não. Não tinha Jesus? Não. Na Bíblia não fala que tinha Jesus? Deus. Não menciona de forma alguma... Pelo que eu entendi, pelo Jesus que eu lá estudei, não fala de Jesus. Não fala de Jesus. Não fala de Jesus. Jesus não... Não, na criação de Deus, quando Deus criou os céus e a terra... Tinha o Miguel, tinha Manuel, tinha os anjos, esses Miguel, anjos, os arcanjos, mas não tinha Jesus. Não tinha Jesus. Não tinha Jesus. Jesus foi feito, foi criado, foi colocado na terra para ser o intermediário entre eu e Deus. Por isso que ele se fez Jesus Deus mesmo homem. fala, ninguém vai ao Pai senão através de mim. Por quê? Porque ele sabia do contato dele. Ele sabia quem ele era. E porque várias vezes ele falava, os profetas e tudo, o meu pai, o meu pai, o meu pai. Porque foi Deus que criou ele. Ele foi ao ventre de Maria como? Não foi por uma inseminação normal. Não. Foi Deus que criou. Então, o meu pai, ele reconhece. E ele não reconhece isso aos 33 anos. Ele reconhece isso desde criança. Sim, mas então quer dizer que ele era ele era o próprio pai dele e ele era o próprio filho dele. Ele tinha o mesmo conhecimento. Ele sabia quem ele era. Ele teria os mesmos poderes. Só que ele não... Então, para resumir, você acredita que no seu modo de estudo e tudo mais, você acredita que Deus e Jesus são uma só pessoa. Uma só pessoa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Certo. É a Trindade. E tipo assim, a gente não tem como dividir isso. Porque se tirar o Espírito Santo, a gente perde toda a noção de vida que a gente tem. Se a gente tirar Jesus,
Para que a gente está Eu acreditando na ouvi Bíblia? eu não sei onde que eu ouvi esses textos ou alguém falar que Jesus era um anjo também. Existem textos que não são os famosos livros apócrifos, que não foram Para a colocados na igreja, na Na Bíblia. Bíblia. Igual E o livro de existem- Enoque, por exemplo. Existem livros que estão na Bíblia Católica que não são livros da igreja, da Bíblia protestante. Eu ouvi Não falar. não são livros canonizados. Certo. Ok? E existem muitas leituras de estudiosos que vão para vários lados. Entendeu? Que eles interpretam, porque se você pegar um texto, você vai interpretar dentro daquilo que você conhece. Mesmo que você busque na Bíblia o conhecimento. E eu posso interpretar de outra maneira. Tá, e por que assim, ó, é ensinado a orar em nome de Jesus? Por que não fala direto com Deus, então, se é o mesmo? Porque ele é o único intercessor entre mim e você. Tá, então existe Entre Jesus. nós. Existe, mas depois que ele criou. Depois que ele nasceu, porque antes não existia. Você pode olhar o Antigo Testamento. Tá, ok, ele criou a Cristo. A teocracia- Então, assim, ó, fala-se A que teocracia Jesus... é um governo de Deus. E- No Antigo Testamento, quem governava era Deus em cima dos juízes, dos líderes. Era Deus que colocava, que tava, não tinha Jesus Ok, ali. mas fala-se, por exemplo, em Apocalipse que Jesus vai descer num cavalo alado, aquela coisa toda. Diz isso. Diz isso. Jesus. Ele não vai- tá falando que ele vai Deus vai vir. voltar. Quem vai voltar é Jesus. Jesus, mas com todo o poderio dele. Aí agora ele vai voltar Jesus como um Deus. Como o Deus, não como um Deus. Porque ele é uma só pessoa com Deus. Não entendi. Por quê? Essa divisão, para quem não é cristão ou para quem não gosta do cristianismo, ela tem que existir. Por quê? Deus é o patrão que você não consegue ter contato com ele. Jesus é o funcionário, braço direito, que é aquele que você tem acesso. E você é o Espírito Santo, que você tem que falar com Jesus. Então, tipo assim, o Jesus tem o poder? Tem. Ele pode te dispensar e pode te contratar. Independente do patrão, independente de Deus. Ele pode te aceitar ou não. Só que para Deus, todos nós somos aceitos, independente da religião. Para Jesus é a mesma coisa. Só que a gente que não aceita Jesus, as pessoas não reconhecem Jesus como isso. Por isso essa diferença. Por isso essa... mas existe? Existe. Mas ele tem o mesmo poder de Deus. Só que ele não foi usado como Deus. Eu até por causa entendo, da limitação humana. Eu até entendo, porque se ele viesse para cá como Deus, chamamos, com os poderes, não faria sentido. Mas era o que o povo queria no Antigo Testamento. Sim. Ele vai vir guerrear, ele vai vir matar. E não. É o que eles ele por veio, isso que não aceitaram ele. ele o povo veio dele. como cordeiro, Veio para servir. veio para servir, ele veio para trazer paz, não foi para trazer guerra. E só por ele que você tem contato com Deus. Mas eu posso orar? A gente ora. Mas Senhor, meu Deus ele e veio Pai. mostrar uma grande humildade, tudo que o povo não entendeu. Porque aquele sofrimento ali, segundo alguns arqueólogos, estudiosos, da forma que Jesus sofreu, nenhum outro ser humano teria aguentado tanto sofrimento, né? Ô Wagner, você imagina o teu sangue virar vinagre pela dor. Agora você mexe, faz algum tipo de trabalho em casa, entrou uma farpinha no dedo. Aquilo dói. Demais, né? Imagina perfurar a mão. Imagina perfurar os 2 pés. E não era com cravo afiado, não. Não. Foi na força. Na força, sem ponta. Os negócios... Então, tipo assim... Não, se for analisar, aquele filme que o Mel Gibson fez, aquele filme relata muito. Inclusive, quando era chicoteado, fala-se, né, que tinha umas garras na ponta que arrancava a carne mesmo. Eu gosto de ouvir muito o Rodrigo Silva. Ele é muito estudioso a partir disso aí, né? Ele é arqueólogo também. E ele explica muito como é que era, porque existem, digamos, materiais, né, daquela época, tudo como que era feito esses castigos antigamente. E realmente, fosse considerar, hoje não haveria nenhum ser humano que aguentaria esse sofrimento. Mas por que ele aguentou tudo isso? Pelo menos é o meu entendimento também, que
quando ele viu esse pecado da humanidade, por isso que eu, Paulo, eu respeito a tua opinião do que tu fala, tu estudou muito mais do que eu sobre isso, mas quando ele se doou pela humanidade, ele doou o quê? É o Cordeiro de Deus, não fala que ele é o Cordeiro de Deus? Ou seja, ele se transformou em um homem para sofrer, para que não houvesse mais sacrifícios, né? Mas durante os 33 anos dele, ele era um homem. Sim, é um homem, sim, viveu. Ele foi criança, ele foi adolescente, ele cresceu, ele viveu. E ele mostrou para nós que isso aí é muito bom, porque eu gosto de estar estudando essa parte da neurociência, e o Jesus mostrou muito, as pessoas falam tudo de milagre, mas ele mostrou que a gente tem um poder muito grande aqui dentro que a gente não utiliza. E quando Jesus curava, ele falava, ele não implorava, ele dava uma ordem, ou seja, ele direcionava, né, a mente da pessoa, ele não dizia você mesmo a te autocurar, né? Não sei como é que era naquela época, mas é o que eu imagino hoje. O que eu penso é que Jesus te induzia. Ou seja, quando ele falou lá, hoje já não é mais porque foi feito, mas na época o grão de mostarda era a menor semente que existia, né? E ele quis fazer. Se tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, você vai conseguir fazer com que esses montes se transportem para o outro lado. Ou seja, ali ele falou que a nossa fé é muito pequena, mas muito pequena, né? Lógico que ele fez uma analogia, né? A mulher do fluxo. Só tocou nele. A fé foi dela, não foi dele. Da veste dele. E ele, opa, saiu virtude de mim. Saiu poder de mim, né? Quem que me tocou? Senhor, todos me tocaram. Aí aquela mulher falou, eu te toquei. Porque ela sabe quem era ele. Se eu tocar pelo menos numa beiradinha da auréola dele, eu vou ser curada. Então, todo mundo estava tocando, puxando. E uma pessoa que tocou na auréola da veste dele... ela não tocou só com a mão. O toque que ela deu foi com a alma. Foi com isso, né? Foi de certeza. De certeza. De quem ela ia tocar. Foi ali. Deus vai me salvar, Deus vai me curar. Porque Deus? Não, Jesus. Porque ele era o homem ali. Ele era o Deus encarnado em Jesus Cristo. Que Jesus Cristo, humanamente falando, era uma pessoa. Era uma pessoa. Que era diferente de todas as outras. Ele vivia pela fé. Sim. Ele fez multiplicar os peixes, fez multiplicar os pães, e não foi uma vez. Porque a gente conhece as histórias. Só que quando a gente começa a estudar seminário, quando você fazendo seminário, você vai ver. Caim e Abel, cara, Deus sabia de tudo que eles iam fazer. Sim. Eu acredito que Deus já sabe tudo. Deus é onisciente. É. Ele sabe de todas as coisas, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Jesus. Não. Jesus estava ali. Naquele período, naqueles lugares. Mas Jesus também. Mas ele também sabia de tudo. Por quê? Ele é Deus. Sim. Então, a pessoa, o que eu penso é o seguinte, mas a gente esquece nessa parte aí, que essa ligação do Espírito Santo, essa é a ligação fundamental. Nós somos vivos porque temos o Espírito que vive em nós, ok? Esse Espírito, quanto mais você regar ele, mais íntimo você tem, intimidade você tem com Cristo e mais perto de Deus você está. Sim. E é isso que muita gente não entende. Exatamente. Paulo, você não tá na igreja hoje? Foi, cara, não tô porque não que eu não acredite, mas eu não quero sofrer decepções. Eu preciso voltar ao meu ministério. Porque Deus foi bem específico quando me trouxe pra cá, falou pra mim não esquecer do que ele me trouxe pra fazer aqui. Certo. Então, aonde eu tô trabalhando, aonde eu tô, eu olho. Pessoas que trabalham comigo, Wagner, eles falam assim, poxa, eu nunca trabalhei em lugar tão tranquilo. Cara, a gente ora. Cara, eu não quero saber da tua... Eu tô fazendo o meu. A companhia, Deus me deu a oportunidade de abrir, então ela tem que ser canal de bênção. Então, começar um dia, vamos orar. Chegou no trabalho, vamos orar. Cliente americano, o que você tá fazendo? Eu falei, tô orando. Quando você for orar de novo, você me chama. Sério? Ok, mas eu vou orar em português. Porque, tipo assim, aí você tá me exigindo muito. Aí eles riem. Ele falou, cara, você... Então o cliente fala assim, cara, o que você tem de diferente? Qual a sua diferença? Eu falei assim, Master Brush.
Eu não sou perfeito, mas eu procuro seguir o meu mestre. Por isso, Master Brush. Acabou. Então, o testemunho que eu posso dar, Wagner, é o quê? Deus me salvou. Ah, mas você... Cara, eu não era drogado, eu não era nada. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, antes de eu ir pra igreja, eu falava com ela, ó, se eu sei que você não gosta de futebol, tá? Eu nunca vou te chamar pra você ver um jogo de futebol meu. Mas não me chama pra ir pra igreja. Hoje, aí. Hoje é pastor formado em teologia. Entendeu? Maravilha. Então, tipo assim, Deus sabe todas as coisas, Deus sabe todos os caminhos, Deus conhece o meu coração. E, tipo assim, será que Deus ia me colocar num caminho desse se eu fosse um terrível traficante? Sim. Ele já fez isso, tem traficante hoje que... Não, então, isso eu acredito. Eu a acredito gente o seguinte, não tem que julgar, eu acredito só que a gente tem que se proteger. Tem uma coisa que eu penso, é o seguinte, Paulo, que o nosso destino, ele já está traçado por Deus. A esperança, ela existe, é o meu pensamento. Existe para a gente nunca desistir de lutar, de sonhar. Mas Deus já sabe exatamente o que vai fazer. E conforme, né, o teu coração vai, acredito, pendendo para o lado de Deus ou para o lado do mal, Deus vai te moldando. Mas só que ele já sabe o que vai acontecer lá na frente. E a gente tem que ter muito cuidado como cristão, porque o coração do homem é enganoso. O coração pende para a humanidade pura. Sim, sim. Não é... Porque, cara, não tem. A humanidade é mais alegre, a humanidade é mais festiva. Tudo. Cara, tudo. Por quê? O açúcar é melhor do que a comida insonsa. Do que o sal, então, vamos lá. E o sal tá aí pra quê? Pra temperar. E a gente é comparado como sal, pra temperar a terra. E isso aí infelizmente, as coisas de Deus exigem uma escolha, assim, que a maioria das pessoas... Um desafio que eu fiz pra igreja. E no grupo de homens que eu fui participar na Calva, foi a primeira vez que eu fui participar. Aí, reunião de homens, tá? Todo sábado, café da manhã dos homens, tá. Aí eu fui prestar. Aí fui lá, eu não sei ficar quieto, né? Eu falei, gente. Aí o pastor deu a palavra dele. Aí veio o pastor Clark, que foi o pastor do meu filho, quando ele começou a ir na igreja na Calva, ele era pastor dos adolescentes. Aí ele sentou do meu lado, pô, cara, tô esperando você vir pra cá. Eu falei, cara, eu acho que ainda não tô preparado pra assumir responsabilidade. O pastor James falou comigo, não sei o quê, papapá. O pastor Tim, ele aposentou agora. Aí, tipo assim, porque eu falo assim, eu não quero me limitar. Eu quero respeitar toda a denominação. E eu sei que vocês são assembleianos. Eu não tenho a capacidade de entendimento que vocês têm da palavra, porque vocês recitam a Bíblia. Eu tenho essa dificuldade. Eu não tenho vergonha de falar. Cada um tem a sua peculiaridade. Agora, me chamou para ajudar? Cara, tô dentro. Vamos fazer isso? Cara, às vezes eu mudo até schedule de trabalho para poder ajudar. Então eu tava lá, aí... Sabe quando você vê aquela igreja na Calvary, só que só vê aqueles velhinhos, os mais experientes. Aí tinha um grupo de brasileiros. Aí eu falei com ele assim, cara... Eu queria fazer uma pergunta para esse grupo todo de velhinhos, se eles têm a certeza da salvação deles. Eu já fiz essa pergunta na congregação, já fiz na igreja wesleyana e fiz aqui também. Até na igreja Free Metodista, que eu participava, num congresso de pastores, eu fiz. Vocês têm certeza da salvação? E tipo assim, tem gente que não tem certeza da salvação. Você tem certeza da sua salvação? Eu tenho. Eu também tenho. Mas por que você tem certeza? Porque eu tenho certeza que eu não vou pender pro lado errado. E se eu pender, eu sei que eu tenho Deus que me perdoa e eu tenho que assumir o meu erro e pedir perdão. Essa é a certeza. A única certeza que eu tenho que eu vou morrer é que eu vou herdar o reino dos céus. Amém. Mas o que é o reino do céu? Cara, não sei. Eu só sei que deve ser maravilhoso. Porque a Bíblia fala que nós vamos estar lá como os anjos, louvando. E nós temos mais poder aqui do que os anjos aqui. Porque Deus designou nós, seres humanos limitados, a pregar a palavra, não foram os anjos. Os anjos estão aqui para proteger a gente. Então, tipo assim, cara, a Bíblia é um manual de vida que se a gente não tiver ele como base, cara, como é que você tá aqui? Você tá aqui há quantos anos? Eu tô aqui há 11 anos.
Eu tô aqui há 18. Eu só fui aprender a viver da fé aqui. Que coisa. Joyce, quanto tempo? Paulo. Só para terminar. Claro, não. Daí eu já quero que tu faça uma declaração final aí pra gente. Só para terminar. E outro dia nós vamos vir aqui pra falar de mais coisas, porque tem muita coisa pra gente falar. Quando Deus me trouxe para cá, Ele me trouxe com um propósito. Trabalhar com família. Uma das principais famílias que eu fui trabalhar foi na própria igreja que eu estava, para trabalhar com a família da liderança. Eu recebi a seguinte frase: na minha vida quem cuida sou eu, nem Deus toca. Ok. Aí eu, Senhor. Aí um senhorzinho, que é da igreja lá da denominação, falou assim: não fica assim não, não tô assim não. Foi Deus que mandou falar com ele. Eu não tô fazendo nada demais. Se ele é intocável, é Deus e ele. O pastor que me trouxe, aconselhei várias vezes, falei: pastor, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer. Não. Por quê? Né? Ele que queria ter. E ele acabava fazendo as coisas que eu dava ideia, mas não me colocava nada à frente. Ele que faz. Cara, eu não tô aqui pra. Eu não quero ser reconhecido pelo homem. Certo. Eu quero ser reconhecido por Deus na minha hora. Tem pessoa que tem dificuldade, então, né, de... Eu passei épocas aqui que eu falei que eu aprendi a viver pela fé aqui. Por quê? Uma vez eu fui sair com meu filho, eu trabalhava de delivery, entregava jornal, 7 da manhã eu tinha que estar pegando uma van de um rapaz que ia para construção, voltava 4h30 para 5h30 estar pegando o meu carro para ir para uma laundry, ficar até 2 da manhã, dormir de 2 até as 4 da manhã para poder voltar pro... Eu vivia assim, de domingo a domingo. Quando eu tive um tempinho para sair com meu filho falou assim: pai, compra uma água para mim que eu tô com sede. Eu não tinha uma moeda para comprar. Tá brincando. Cara, eu... Forte assim. Eu falei assim, cara... Nessa terra aqui... O que eu vim fazer? Só que eu vim com a minha família. Outra que aconteceu foi com a minha filha. E as pessoas que a gente ficou na casa saíram de casa, a minha filha chegou, e eu tenho certeza que tinha pessoas em casa, porque sempre ficava. Minha filha chegou da escola sozinha, num casarão, 5 anos de idade. Caiu num choro, soluçando. Aí ela acordou, aí minha esposa chegou, eu cheguei na realidade, ela estava na salinha onde ela se escondeu, debaixo do sofá, que é ali que ela sabia que era a salinha de oração. E a casa vazia. Ninguém recebeu ela, 5 anos de idade. 6 anos, na realidade, já tinha feito 6 anos. E ela virou pra minha esposa e falou assim: eu não te amo mais. Você me tirou tudo que eu gostava com 6 anos. Você tirou a minha avó, a minha prima, a minha tia. Você tirou toda a minha família. Foi quando... E foi, tipo assim, bem perto daquilo que tinha acontecido comigo. Eu falei, cara... E fui, cara. Chorei com Deus. Chorei muitas noites. Muitas noites. E hoje eu posso te falar, cara. Eu sou um privilegiado. Deus abençoe depois. A gente tem uma companhia, não é grande, mas é uma companhia... Paulo, eu sei que a gente tá... digamos, mas eu queria saber... Como é que você... hoje, até para ficar de lição aqui para as pessoas... Você veio para cá com um propósito e hoje você é um empresário aqui. Como que você saiu, mudou? E chegou assim, não, hoje eu vou abrir uma empresa para mim e vou fazer outra coisa diferente aqui. Pela discriminação que eu sofria e orando a Deus. Porque eu tenho hoje, eu posso te falar que são mais de $30 mil que não me pagaram. Entendi. Hoje é um valor bom. Imagina há 12 anos atrás. Certo. Então eu falei, ou eu tenho que trabalhar da minha maneira, ou eu tenho. E comecei a orar a Deus e fui abrir uma companhia. Ficar 6 anos ainda insistindo com a igreja. Aí fui e falei assim, bom, e continuo na igreja, e vamos pra igreja, e fui. Aí aconteceu algumas coisas na igreja que, tipo assim, iam de contraponto a minha, até mesmo o pastor que eu estava ajudando. Paulo, eu gosto de você que você fala. Eu falei, pastor, mas tem que falar, eu não acerto isso.
Ah, mas não pode ser assim. Não, mas eu não posso passar a mão em cima do pecado. Certo. Agora também tá errado passar a mão e não corrigir. Tem que corrigir. Ah, não, mas aqui é diferente. Entendeu? Então, tipo assim, eu congreguei com ele durante 8 anos. E nesse ponto de trabalho, a minha esposa teve um sonho. Aonde firmou mesmo, aonde realmente eu abri minha companhia. Ela teve um sonho que eu tava na beira de um precipício e eu caía. Porque eu tava trabalhando numa escada, com roupa branca, e antes eu era empregado, né? Fazia um monte de coisa. E ela falou que ela pegava a escada e jogava a escada no poço e me pegava, antes de eu cair no chão. Aí conversando, pedindo a Deus orientação, sabendo, uma pessoa falou assim, Deus está falando que ela vai te sustentar em alguns momentos. Porque Deus vai dar força para ela te sustentar, porque ela é a tua esposa. Ela tá do teu lado, não é o outro que tá do teu lado. E a minha esposa ficou assim, pô, mas como que eu vou fazer? Porque ela era funcionária também, né? Aí hoje ela tem a companhia dela. Já por algumas vezes, ela que sustentou a casa, ela que suportou muita coisa. Então hoje a gente vê. E tipo assim, é normal do ser humano. Poxa, mas por que de novo esse ano? Por que você não tá com trabalho? Eu falo, isso acontece, não tem jeito. A gente não é dono do futuro. Entendi. O dono do amanhã quem é? Deus. Paulo, eu queria ficar conversando contigo umas 3 horas aqui. Nós vamos ter que voltar mais aqui. Mas vamos lá então, pra gente finalizar. Deixa a tua mensagem final aí pro público que tá nos ouvindo em casa aí. Gente, uma coisa que eu sempre falo, de vez em quando você já deve ter escutado na rádio do Beto Moraes, não sei se vocês escutam. Não escuto. De 7 às 9 da manhã, todo dia, tá a rádio Manchete USA. Uma propaganda de graça pra ele aqui, me perdoa. Não tem problema. Eu sempre mando mensagem lá. Alegria, alegria, alegria. Bom dia, bom dia, bom dia. Sempre, sempre estejam com um sorriso no rosto. Sempre. Procurem ajudar, somar. Se você vê que não vai ajudar, dá um passinho para trás. Porque para atrapalhar já tem muita gente. Então procura ajudar, procura abençoar. Dentro da sua capacidade, dentro daquilo. Não faz o impossível. Deixa que o impossível Deus faz. Mas ajuda. Compartilha, ensina. Sem aquele vínculo de eu tenho que ganhar para poder doar. Não. Uma coisa eu falo aqui, eu tô falando aqui pro Wagner e tô falando da primeira Evolution. Do Summit Evolution? Do Summit Evolution. O primeiro. Eu já assisti vários de casa, nunca fui movido a levar um, e minha esposa ganhou por intermédio de uma outra pessoa e não, você vai. Eu já tinha falado com o Wagner. Tudo na vida, profissionalmente, a gente tem que ter um lucro. A gente visa um lucro. Claro. Ok? Mas o lucro que eu vi dentro do Summit, o Wagner, eu não sei, mas o Wagner vai ter certeza disso que eu vou falar, não foi só financeiro. Foram vidas que foram tratadas ali da maneira que foram feitas as palestras. Obrigado. Eu sei porque eu fui curado de muitas manias que eu tinha. É mesmo? Do ser humano. Não de se afastar da igreja, mas de, tipo assim, deixar de lado algumas coisas. E tipo assim, nós não podemos deixar nada daquilo que Cristo deixou de lado. Deus deu uma palavra para mim, para você, de que faça alguma coisa. Você sabe no teu coração o que Deus falou. Faça. Mas eu tenho que abdicar. Eu também vou ter que abdicar mais tempo da minha vida profissional para poder fazer isso. Mas eu sei o que eu tenho que fazer. Porque o ministério que Deus colocou na minha vida não é só de abençoar. Não. É de aconselhar casais. Você tá com problema? Pode ligar. Tem a minha esposa. Nós somos conselheiros. Nós trabalhamos em 18 encontros de casais. Em vários setores, e o que mais a gente vê é problemas espirituais relacionados a casais. E aqui na América, qual é o problema mais influente que destrói um casamento?
Casal. Finança. Dinheiro. Dinheiro é o principal mal que te leva ao pecado. Ter dinheiro não é pecado. Mas venerar ele, colocar ele como prioridade, isso sim é pecado. Então, vamos valorizar esposa, valorize seu marido, marido, valorize sua esposa, filhos, valorize seus pais. Pais, valorizem seus filhos. Minha filha estudou na Harvard. Imigrante, sem documento. Se formou. Está fazendo law school na Suffolk. Na mesma situação. Quanto que nós pagamos? $1.600. Que foi uma oferta que a gente deu para poder ajudar. Ela conseguiu tudo. Graças a Deus e ao querer dela. Porque ela se capacitou. Minha filha é muito Caxias. É completamente diferente de mim. Eu sou muito tranquilo. Pesou um pouco, a gente desanima. Mas vamos que vamos. Ela não. Ela é decidida, ela faz. E ela falou que ela quer ser juíza de imigração. E ela tá galgando. Então a gente sabe que é propósito de Deus. E Deus está fazendo a vontade dele na vida dela e na nossa vida também. E a gente está lutando. Maravilha. Lutando e vencendo. Maravilha. Parabéns, Paulo, pela tua filha, por estar aí, né, nessa decisão. Né? É orgulho. É verdade. Gente, maravilha. Você não esquece de compartilhar, de se inscrever no nosso canal, dar essa força para nós lá. Ajuda, viu a palavra ajuda que o Paulo falou? Vai lá e ajuda aqui, ó. Ajuda a compartilhar esse vídeo. E vou deixar aqui embaixo, vai ali embaixo no vídeo. Tem o contato do Paulo, o Instagram dele, eu não sei o que ele vai me autorizar a deixar, mas vai ali embaixo que você vai ver. Entra em contato se você precisar uma palavra, conversar com ele, com a esposa dele, como ele falou. Aqui é tudo família. Um forte abraço a você. Obrigado por ficar até agora com a gente no vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no coração. Um beijo no coração. É isso aí. Se vê no próximo Vida Inteligente na América.